Em Romanos, a Bíblia diz que Deus justifica o ímpio. Em Êxodo, a Bíblia diz que Deus não justifica o ímpio. Será que a Bíblia está se contradizendo? Vem conosco para conferir. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero Wesley, congrego aqui na Assembleia de Deus, Missão Profética, bairro Castro Pires. O nosso pastor presidente é o pastor Adão Alves e nós gostaríamos de falar um pouco a respeito de justificação. A justificação, ela é uma doutrina central da fé cristã, ligada à doutrina da salvação. Então, a salvação em Cristo Jesus, ela é baseada em três pilares, é o que a Bíblia nos ensina, e desses três pilares, o primeiro e principal deles, a doutrina da justificação. Até porque os outros, que são a doutrina da santificação e a doutrina da glorificação, vão depender de o pecador ele ser primeiro justificado para então ele entrar no processo aí de santificação que vai culminar com a glorificação da sua vida. Então hoje falamos sobre justificação. E para falar de justificação, gostaria de ler dois textos da Bíblia Sagrada, um que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 4, e o versículo de número 5, onde a palavra de Deus diz: mas àquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E o outro texto está no livro do Êxodo, capítulo de número 23 e o versículo de número 7, onde a palavra de Deus ela nos diz: de palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. São palavras de Deus. Então vamos pensar aqui em o que é justificação. Justificação é declarar justo alguém culpado. Talvez alguém olhe e fale: mas como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode isso acontecer? Aí a gente aprofundando um pouco mais no significado da palavra justificação, a justificação ela é o ato da livre graça de Deus, pela qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita justos aos seus olhos, somente por nos ser imputada a justiça de Cristo que recebemos através da fé. A justificação do ímpio, ela depende absolutamente de crer na imputação, ou seja, no pagamento que o sacrifício de Cristo promove na vida daquele que o aceita como seu Salvador. Então não tem como nós lutarmos, nós tentarmos, nós investirmos em pagar a nossa própria dívida. Não existe esse recurso dentro do projeto de Deus. O projeto de Deus, para justificar o ímpio, ele passa por Cristo, ele passa pela cruz, ele passa pelo sacrifício substitutivo do nosso Senhor. Vamos ver mais um texto bíblico aqui, aonde Paulo, no capítulo de número 4 do livro de Romanos, versículo de número 2 a seguir: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Está falando da questão da justificação de Abraão pela fé. E aí o texto está dizendo para nós que se ele tivesse sido justificado por obras, ele teria como se gloriar, mas não em Deus. Continuando: pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que é crer? Crer está relacionado com alguma obra? Entendemos que não. O crer, ele é abstrato. O único verbo cujas ações elas estão relacionadas com questões abstratas é o verbo crer. Não está ligado à obra, não está ligado a uma ação visível, a uma ação palpável. Então Abraão, ele somente creu e esse crer lhe foi imputado como justiça. Versículo 4. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O que é que nós entendemos com o que nós acabamos de ler? Que não tem como nós fazermos nada para sermos salvos. Não tem como nós fazermos nada
para sermos justificados diante de Deus, a não ser aceitar e crer que o sacrifício de Jesus foi suficiente para que nós fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, quando nós nos entregamos para Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, e aí o texto vai continuar, versículo de número 6, assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Olha só, então Deus imputa a justiça sem as obras. Que justiça? A justiça de Cristo. A justiça praticada por Cristo. Então a justificação, para que Deus continue sendo justo e seja também justificador dos ímpios, há uma substituição. Uma substituição de quê? De obra de justiça, de atos de justiça. Ou seja, ele pega a minha injustiça e aplica essa minha injustiça à pessoa de Jesus Cristo. E ele pega a justiça de Cristo e aplica essa justiça perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à minha vida, que sou um ímpio, que sou um miserável pecador. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está entre linhas ali dizendo que Deus justifica o ímpio. E o texto de Êxodo, o próprio Deus está dizendo para Moisés ali que ele não justificaria o ímpio. Contextos são diferentes e nós vamos analisar, porque nós entendemos que o principal propósito do inimigo das nossas almas, do adversário do Senhor, é que ele consiga acusar Deus com justiça. Que ele consiga dizer algo que venha acusar Deus de qualquer coisa e essa acusação ela seja justa. Então, de repente, o inimigo poderia chegar para Deus e dizer: olha, o Senhor não é justo porque o Senhor justifica ímpios. Nós vamos entender, então, a doutrina da justificação, aqui em poucas palavras, é claro, mas entender como que Deus justifica o ímpio e continua sendo justo. Nós entenderemos isso com base na aplicação dos atos de justiça na pessoa de Cristo. Porque nós, quando lemos aqui a Bíblia Sagrada, nós deparamos aqui com a palavra imputação. A palavra imputação. E a palavra imputação, ela tem a ver com finalizar algo. Ela tem a ver com esvair uma conta. Ela tem a ver com pagar tudo aquilo que era débito, que era dívida para alguém. E aí não tem como, então, nós entendemos, e aí a gente precisa ler alguns textos bíblicos. Romanos, ainda no capítulo de número 3, o versículo de número 26 do livro de Romanos, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós aqui: para demonstração da sua justiça, ou para demonstração da justiça de Deus nesse tempo presente, para que Ele, Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós entendemos que Deus, Ele não atribui justiça a uma pessoa ímpia, mas que Deus, Ele aplica a justiça de Cristo ao ímpio e Ele aplica a justiça do ímpio a Cristo. Por causa disso, nós entendemos o valor do sacrifício de Jesus. Por causa disso, nós entendemos o valor da cruz do Calvário, daquilo que Jesus fez. Talvez alguém pergunte: meu Deus, mas precisava de tudo isso? Meu Deus, mas precisava de Jesus passar por todo aquele processo para que Deus justificasse o ímpio, ou declarasse esse ímpio justo diante de si mesmo? Era necessário que a justiça sobre o pecado ela fosse aplicada sobre esse ímpio. E por aí nós entendemos que ser justificado não tem nada a ver com ser justo. Até porque a Bíblia diz para nós também que não há um justo, nenhum sequer, que todos se extraviaram e que todos juntamente se fizeram inúteis. Então, era necessário que alguém pagasse esse preço, que alguém pagasse o preço exigido pelo pecado, que em alguém
fosse imputada a justiça de Deus aplicada sobre o pecado. E essa pessoa foi Cristo. Então Jesus, ele esvaiu a dívida causada pelo pecado. Jesus, ele pagou tudo aquilo que era cobrado pelo pecado na justiça de Deus. Tito capítulo 3, versículo de número 4 ao versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim: mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Deus abençoe a todos, siga o nosso Instagram, seja amigo do nosso perfil no Facebook, que estão aparecendo aqui na tela e os links estão na descrição. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, compartilhe com um amigo, com um companheiro seu, que com certeza pode estar precisando dessa palavra. E esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida.